Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast da It Works e hoje com um tema intrigante: tecnologia. Ajuda ou mais atrapalha? O bate-papo vai ser conduzido se ele traz mais assertividade, se traz mais velocidade, mas também entendendo alguns cuidados. E hoje, convidados especiais. Além de agradecer você, convidados especiais, Matheus, que é o nosso diretor de tecnologia e de produtos, Juliana Martins, a nossa estrela de hoje, professora, empresária, contadora, e ó, depois vamos descobrir algumas coisas aqui pessoais e picantes também para a gente entender se dá conta de fazer tudo isso. E para iniciar, queria, por favor, pedir para vocês se apresentarem e falar um pouquinho de vocês. Por favor, Matheus, vamos deixar nossa estrela por último O hoje. melhor para o final, O né? melhor para o final, exato. Bom, gente, meu nome é Matheus Scalione, sou diretor de tecnologia e produtos aqui da It Works. Privilégio estar dividindo a mesa com vocês aí. Tenho mais de 17 anos aí de experiência na área de tecnologia, desenvolvendo soluções para a área fiscal e tributária, né? A It Works tem uma longa caminhada aí, trabalhando com varejo, com contabilidades, com grandes contas. E estamos aqui para falar sobre tecnologia e dividir um pouquinho das experiências, né? Absorver muito conhecimento da Juliana aí e vamos em frente. Por Maravilha. favor, Juliana. Bom dia, pessoal. Bom dia ou boa tarde, depende do horário que você está assistindo aí, né? Através de uma gravação. Eu me chamo Juliana Maurília Martins, trabalho com consultoria tributária e contábil, tributário na área federal, então PIS, COFINS, IR, contribuição, desde 2009, né? E aí eu gosto muito de falar, quando o pessoal me pergunta assim, Juliana, você só dá aula ou também trabalha? Bom, eu tô na área contábil desde 2004, então já vai fazer aí, né? Já faz 20 anos que eu tô na área contábil. Comecei como estagiária, né? Trabalhei em alguns escritórios e em 2009 entrei como funcionária numa empresa de consultoria. Dessas consultorias que você liga para tirar dúvida ou manda e-mail, a gente costuma dizer que é consultoria varejão, né? Você liga lá para fazer a pergunta e já tem a resposta na hora. E trabalhei 8 anos nessa consultoria. Pedi o meu desligamento em 2017, e aí estou hoje aí com as duas empresas que eu constituí, que é na área também de consultoria e na área de treinamento, mas principalmente na área de treinamento, que é a área que eu vi, assim, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu faço bem feito, né? Então, tenho focado na área de treinamento, só treinamento, desde 2017, e consultoria a gente faz, assim, algumas, em paralelo, né? Mas o objetivo principal é o treinamento. Legal, legal, Juliana. Bom, eu sou o Flávio, trabalho na área de marketing, sou responsável de marketing, comercial e atendimento ao consumidor. Estou aqui na Networks junto com o Matheus, com o Rubens, que é o nosso CEO. Mas, Juliana, você foi mais ou menos a sua resposta. Porque eu gostei demais do nome das suas empresas, né? Então, eu queria saber quais são os nomes das suas empresas, porque existem trocadilhos aí interessantes sobre Sim. isso. E também agregar que ela foi muito humilde. Ela é professora de pós-graduação, de nível universitário, de faculdades online, de cursos próprios, atua dentro do negócio próprio, né? Tem uma particularidade que é que ela tem um contador para fazer a contabilidade da contabilidade dela, que ela vai entrar em detalhes com a gente, porque eu curti demais a forma de pensamento. Acho que você está muito certa nessa forma de pensamento. Além de tudo isso, o que mais a Juliana faz no dia a dia? Aonde sobra tempo para a Juliana no dia a dia? E, por favor, fala também aí sobre a empresa, Tá. sobre o que faz a empresa e qual o nome da empresa, né? Que é tão divertido. Então, a minha primeira empresa não tem um nome criativo, a minha primeira empresa é o meu nome, né? A sigla do meu nome, JMM, porque eu constituí na época que eu era funcionária ainda, para faturar os treinamentos, né? Os treinamentos eram faturados à parte ali. Então, foi criado lá naquela época, sem criatividade nenhuma. Agora, a Você Faz Me Rir, que é uma escola por assinatura, né? Estilo Netflix, a gente já pensou no nome, né? Só que é engraçado, né? Que o pessoal, e a logo, e o brand, não sei o quê, porque normalmente uma empresa, né? Procura tudo isso, todo esse apoio. Gente, vamos começar aqui na raça mesmo. E aí, eu propus o nome para minha sócia,
que é um trocadilho. Cefaz-me rir significa a junção de 3 siglas da área tributária, que é Cefaz, Secretaria da Fazenda, ME, que é microempresa, e RIR, que é regulamento do imposto de renda. E por que a gente quis que o nome fosse um trocadilho? Justamente para já linkar com a nossa proposta de comunicação, a nossa proposta de ensino, que é falar do tributário, que é um assunto tão sério, tão, às vezes, pesado, mas falar de uma forma mais leve, mais dinâmica, até com um pouco de humor, né? Então, essa é a nossa proposta lá dentro da assinatura. É uma aula, às vezes, de 1 hora e meia, é bastante tempo, só que com didática, com exemplos do dia a dia, com uma linguagem clara, sem ficar falando em latim, né, com firula. Não precisa disso para mostrar, né, a gente Sim. para entender o assunto. Aliás, eu costumo dizer que quem de fato entendeu o assunto consegue falar dele de uma forma simples. E essa é a nossa proposta com a Cefaz-me rir. Muito legal. E assim, você não respondeu. O que mais a Juliana faz depois de tanto tempo, né? O dia dela deve ter, o quê? 36 horas, 36. 48? Primeiro que ela me fala que começou a trabalhar em 2004. Eu falei, gente, mas não fecha as contas, porque ela tem carinha de muito nova para em 2004 já tá estagiando e já tá entrando nas coisas, né? E o que a Juliana gosta, assim, só para nossa audiência entender? Ela conversa comigo do dia a dia dela ou ela só trabalha, né? Então, isso, na verdade, foi um problema num determinado momento da minha vida, porque eu sempre foquei muito, muito, muito no trabalho, por gostar do trabalho, né? E não vou tomar o tempo aqui, mas quem quiser saber, tem até vídeo falando sobre isso, outros vídeos, né? Eu tive burnout, né, em 2017. Eu pedi o meu desligamento da empresa onde eu era funcionária, porque a psicóloga, em fevereiro de 2017, ela falou: ou você pede demissão, ou eu vou te encaminhar para o psiquiatra para tomar tarja preta. Eu trabalhava de segunda a segunda. Eu era a louca do trabalho, né? Workaholic completa. Sim, mas eu não via problema nisso. Eu achava que eu não estava estressada, eu achava que estava tudo ok, que ia passar, era uma fase. Aí, 6 meses depois, eu tomei coragem de pedir a demissão, porque vi que precisava, né? E eu nunca quis empreender. Isso que é o mais louco, né? O pessoal vendo assim, tu tinha o sonho de empreender, tu tinha o sonho. Nunca tive. O empreender, ele veio naturalmente, porque quando eu pedi demissão, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu achava que, na verdade, eu não ia ter o que fazer, porque eu gostava do que eu fazia, da onde eu estava. Eu me via me aposentando ali dentro. Então, foi bem difícil para mim tomar a decisão de pedir demissão, porque eu gostava de fazer o que eu fazia. Só que a forma como era feita que não estava mais adequada, né? Eu viajava o estado todo dando treinamento, eu passava praticamente metade do ano viajando. Saía domingo de manhã de casa, voltava sexta-feira à noite. Uau. Então, em resumo, né? Pedi minha demissão, fiquei 2 meses em casa lá, tipo, só igual a ameba no sofá para tentar me recuperar. E aí começaram a surgir propostas, né? De, Ju, vem aqui dar um treinamento para mim, vem aqui dar uma consultoria no meu escritório. E aí eu fui pegando aos poucos pegando aos poucos outro. Aí a empresa surgiu naturalmente. Então não foi algo que eu pensei, que eu projetei. E isso em 2017. Aí em 2020 veio uma pandemia e me forçou a fazer o quê? Trazer todos os meus treinamentos que eram presenciais para o online. Porque era a minha principal fonte de renda. Todos os treinamentos tinham sido cancelados por causa da pandemia. E em 15 dias eu pensei, não, vou comprar microfone, vou comprar câmera, vou comprar isso, vou aprender a fazer em 15 dias. Empreender. Sim. Na verdade, assim, como eu disse, não era uma coisa, eu quero empreender, eu quero ter uma empresa disso ou daquilo. Aconteceu. Eu teria sido CLT pro resto da vida. Teria. Olha aí, que legal, tá vendo? Para você que tá vivendo nesse looping, dessa loucura de vida, né? E às vezes a gente, nessa loucura de vida, de fato, a gente fica preso dentro de um looping. Olha a lição da Juliana, de dar o breaking e de novas portas que se abrem quando você dá o breaking, quando você começa a olhar além, né, daquela sua caixinha que você tá dentro. Adorei, Juliana, adorei mesmo. Mas hoje a gente tem um tema aqui que eu curti demais as suas redes sociais. Eu entrei lá, os caras falam que stalkeou, né? Stalkeei a sua rede social. E lá dentro eu gostei muito de um ponto, que você é especialista em no que é chamado popularmente de lucro normal, né? Real presumido. E eu queria que você passasse para a gente, porque existe hoje, a gente vê muito aqui dentro da Edgeworks,
Pessoas, empresários que falam assim, não, poxa, eu não quero sair do Simples. E aí o cara abre um CNPJ do Simples, aí de repente pega um outro CNPJ do Simples, vai acumulando uma rede de CNPJs do Simples, porque acha que sair do Simples vai quebrar a empresa, ou ele não sabe trabalhar com aquilo, e aquilo pode ser um rombo, né, dentro da atividade dele. E eu vi que você traz uma linguagem muito interessante sobre isso, né? Eu queria pedir para que você compartilhasse com a gente duas coisas. O que é um simples, um real, um presumido, e por que que não se deve ou se deve mesmo ter medo dessas mudanças, né? Passa pra gente, que eu curti demais a forma como você explica nas suas redes sociais. Inclusive, pessoal, segue a Juliana Martins, que ela é divertida. Ela devolve os haters, que eu adorei as devolutivas dos haters, curti. E segue porque ela é top, tem conhecimento muito bacana e conteúdo muito legal. Então, olha lá, entra lá e segue. Então, nesse ponto, eu sou contadora de formação, né? E eu não costumo passar a mão na cabeça dos contadores, não, dos alunos, tá? Por quê? Porque nós, enquanto contadores, a gente também é educador. A gente também precisa ensinar o nosso cliente. Porque o empresário, ele é leigo, né? Sim, Ele não tem conhecimento de tudo que ele precisa, de toda a burocracia que ele precisa. sim. Então, cabe ao contador trazer para ele o que ele tem que fazer, quais as formas para ele fazer, e dar essa segurança. O problema é que muitas vezes o contador não tem essa segurança e, ao não ter essa segurança, ele não consegue mostrar para o cliente dele, que hoje está no Simples Nacional, que talvez o lucro presumido ou o lucro real seria melhor. Até acho que já é o momento, de repente, de eu falar daquele caso, né, que eu comentei com vocês na reunião sobre a minha aluna, que passou essa segurança para um empresário que, ao procurar o contador dele, e isso tem a ver com a questão do medo, né? Por que as pessoas têm medo? Será que o lucro real é tão ruim assim? Será que o lucro presumido é tão ruim assim? Ou será que são apenas formas diferentes de se fazer a mesma coisa, né? Que é a apuração dos tributos. E esse empresário em questão, lá do Rio de Janeiro, procurou o contador dele na época, porque esse empresário, por conta própria, fez os cálculos pelo lucro real, e ele queria validar esses cálculos com o contador dele. E o contador dele, como não estudava lucro presumido nem lucro real, né, quis trabalhar só com o Simples Nacional. Desencorajou. E isso é um problema, gente, porque o que eu sempre falo, né? Não existe problema eu dizer que eu sou especialista em MEI ou Simples Nacional. Não é esse o problema. Se você quer ter o seu escritório focado só em Simples Nacional, não tem problema. Desde que você não seja o profissional que desencoraje o seu cliente a procurar um contador, um advogado, para fazer planejamento tributário, de ter essa economia tributária só porque você não quer perder meio salário mínimo de honorário contábil. Sim. Isso é péssimo, isso é horrível, né? Porque você está prejudicando o empresário por não querer trazer esses parceiros para o negócio. Então, o que eu sempre digo, você quer ter um escritório focado só em Simples Nacional? Então, pronto. Então, tenha um outro contador parceiro. E, gente, contador, a galera tem medo, né? Ah, concorrência, o contador vai ser meu concorrente, vou perder meu cliente. Não! Você vai ganhar um cliente. Se você mostrar para ele que ele pode ter economia tributária indo para outro regime, ainda que você não atenda esse regime e que você tenha que encaminhar esse cliente para o seu escritório parceiro, para o seu colega lá de profissão, você ganha um cliente por quê? Porque ele vai ser promotor da sua marca. Exato. Cliente satisfeito. Cliente satisfeito. E aí, voltando ao exemplo do Rio de Janeiro, né, para concatenar bem essa ideia, esse cliente, ele foi ao contador e o contador disse, não, eu não trabalho, né, com lucro real presumido. Na verdade, eles não costumam falar que não trabalham, eles já costumam dizer que o Simples Nacional é melhor. Desencoraja, na verdade, né? Quase que o papel dele é esse. Isso, mas assim, para deixar claro, não todos os contadores que agem dessa forma, mas infelizmente a gente tem profissionais na nossa área que não têm o conhecimento e ao invés de dizer eu não tenho conhecimento desse assunto, eu vou procurar alguém que tenha para te auxiliar, a pessoa simplesmente desencoraja, para não admitir que não tem conhecimento naquele assunto. Exato. E aí, não satisfeito, o empresário procurou essa minha aluna, a Josi, lá do Rio de Janeiro, pediu para ela validar os cálculos dele, ela validou. E, em resumo, gente, a empresa que estava no anexo 5 do Simples Nacional passou para o lucro real e teve uma economia de algo em média de R$50 mil por mês. Uou! E aí, né, o pessoal diz, mas como que eu vou cobrar um honorário contábil, o cliente não vai querer pagar? Num caso desse, que você mostra para ele que ele vai ter uma economia de 50 mil,
ela cobrou um honorário, né? Ela cobra um honorário de 3.500. Uau! Você não começa pelo honorário, você começa mostrando a economia tributária. Exato. Ó, você vai economizar 50 mil, só que você vai ter que pagar 3.500 para mim. Aham. Na conta ali, na matemática, ele ainda está economizando. Com certeza, 56 mil, o cara tá 46 mil, o cara tá ganhando Vai ainda. pagar sorrindo. Exato, né? Tá botando dentro do bolso, margem líquida certa. E aí voltando à questão de você ser um promotor da marca ou um detrator da marca, né? Esse empresário que saiu desse contador, que disse que afirmou categoricamente para ele que Simples Nacional era melhor, você acha que ele vai sair de lá falando bem desse contador antigo? Óbvio que não, porque ele vai olhar até com ressentimento, meu Deus, olha quanto tempo eu fiquei pagando 50 mil reais a mais, que não tem como recuperar, porque eu não tenho como fazer uma opção retroativa pelo lucro real. Eu não tenho como agora em 2024 dizer, olha, em 2023 lucro real teria sido melhor para mim. Eu não tenho como fazer uma opção retroativa. Se eu escolhi o Simples Nacional como forma de tributação, é aquele regime para o ano de 2023 e ponto. Já foi, já era. Acabou rasgando dinheiro, né? Rasgou dinheiro. Então esse cara vai sair de lá falando mal desse contador, né? O que é péssimo para sua marca. Tem até um estudo que mostra que um cliente insatisfeito, ele costuma falar mal da sua marca em média 7 vezes. Então, se ele fala mal para 7 pessoas diferentes e essas pessoas falarem mal para outras 7 pessoas, olha a escala disso. A escala vai enorme, vai enorme. E olha só, recadinho para você. Você contador que está no regime do Simples, como a Juliana disse, cara, tá perfeito. Mas por que não acessar as aulas da Juliana? E a gente está deixando aqui embaixo o link da escola da Juliana, para que você possa conhecer um pouco mais e entender se o perfil do seu cliente não cabe dentro desse cenário. 2 opções. Uma é estar especializado e ter conhecimento. 3 opções. Estar especializado, ter o conhecimento e fazer. Estar especializado, ter o conhecimento e indicar um parceiro, aonde aquele parceiro também pode te devolver. Né? A boa ação traz boa ação. Sim. E eu quero aproveitar agora, Matheus, dentro desse cenário, né, a gente falando ali de lucro real, lucro presumido, a gente sabe que muda muito o tipo de cliente que vai estar sendo atendido. E quando a gente fala nisso, a gente vai ver sempre muita coisa relacionada a produto, porque sempre vai aumentar volume de faturamento, tende-se muito a aumentar volume de entradas e saídas, demandas de produto ali de dentro. Como é que hoje a tecnologia, primeiro, né, a Itworks tem uma tecnologia para o contabilidade, para o contador, e como é que hoje a tecnologia, caso tenha, na verdade já tem, né? A tecnologia atende esses grupos de clientes, né, de atividades comerciais. Perfeito. Bom, a gente está falando basicamente, são 2 grupos, né? O grupo do Simples Nacional e o grupo do regime normal, que o regime normal ele abre para lucro presumido e o lucro real. Hoje, só com tecnologia você consegue escalar o seu negócio e você começa, obviamente, sempre no Simples Nacional. A tendência é essa, né? Você começa ali pequenininho e aí você vai crescendo, vai adquirindo corpo, vai comprando mais, vai vendendo mais e vai adquirindo ali um tamanho e vai crescendo, né? E aí você vai migrando, claro que com uma consultoria ou uma contabilidade especializada, você vai conseguir chegar num tamanho ideal aí para poder subir essas fases, esses degraus. Mas só com tecnologia você consegue ter uma gestão completa do seu negócio e conseguir escalar de uma forma saudável. A Itworks tem 2 soluções aí. Uma é o impostograma, que é voltado para contabilidades, e aí o nosso cliente é o contador, mas o contador ele coloca os clientes dele para dentro da base, onde ele trabalha ali toda a carteira dele dentro do impostograma. Então, nós temos solução do cliente para o seu cliente, né? Que é como o impostograma trabalha, independente do tamanho. Seja ele Simples Nacional, seja ele lucro presumido ou lucro real, ali a ferramenta é capaz de fazer toda a gestão, desde a captura de documentos fiscais de entrada e saída, até a auditoria diária em tempo real, fazendo a revisão, apontando qual que é a tributação correta, trazendo todas as divergências aí com vários relatórios e conseguindo apontar qual que é a tributação correta para o cliente comprar certo e vender certo e trazendo tranquilidade e assertividade dentro da operação. Então, só através da tecnologia que a gente consegue trazer essa assertividade e segurança para a operação. Bacana, falamos sobre tecnologia. Chegamos a um ponto agora de ajuste da nossa rota. Juliana, você
tendo tantas atividades, né? Professora, empresária, de múltiplos gerações, né? Porque o MBA é uma geração diferente de quem está no nível universitário. Com certeza você tem que mudar a linguagem e até oferecer coisas diferentes. Como é que você vê hoje a tecnologia dentro do meio de contabilidade? Eu fiz contabilidade. Na verdade, eu iniciei o curso de contabilidade. Depois de 2 anos, o meu estágio obrigava a ser administração. E mudei depois de 2 anos. E quando eu fiz contabilidade, que ali em 2001, 2002, a imagem do contador era uma calculadora daquela de fitinha, né? Que ele colocava e ficava fitinho, depois ele ia conferindo as fitinhas, e de uma caneta pendurada na orelha. Né? Essa era a imagem da contabilidade. E o né? bloco de papel na mesa, né? Exato. Então, assim. Faltou a impressora matricial também. Esse é o kit. E assim, eu me lembro das imagens, né, dos professores, quando na época projetava, através de retroprojetor, isso aí vocês não vão saber o que é, procura lá no chat GPT para você entender o que é. Projetava exatamente essas imagens, né? De uma mesa com muito papel, com uma calculadora, e com uma caneta. Esse método sobreviveu muito tempo, começou a vir muita tecnologia. Como que hoje a tecnologia pode agregar a esse escritório de contabilidade? O que hoje a tecnologia pode fazer? Se é que faz. Qual a sua opinião a respeito? Então, com certeza, né, a tecnologia é um aliado do contador. Eu vou citar um caso de um cliente meu de consultoria que eu atendi em 2017 e que não fazia uso da tecnologia que ele tinha à disposição da empresa. Era também uma empresa do lucro real, algumas empresas do lucro real que eles atendiam. Eu fui contratada para dar consultoria para esse escritório de contabilidade que tinha 100 funcionários. E dava... Grande. Sim, e aí eu dava treinamento toda semana. Então, ao invés de dar um treinamento de 8 horas, que era o habitual, eu dava treinamento de 2 horas no máximo, né? Uhum. Só que toda semana eu estava lá acompanhando a equipe. E aí o que eu pude perceber, fui para dar treinamento de lucro real, e o que eu pude perceber com eles é que eles faziam lucro real na mão. Eu disse, gente, vocês têm uma ferramenta aqui no escritório de contabilidade de vocês que vocês podem parametrizar para que as adições e exclusões elas sejam feitas automáticas no Lalur e no Lax, de modo que na hora que vocês forem fazer a escrituração contábil fiscal, a ECF, ela seja preenchida automaticamente também. Então, vocês vão perder, entre aspas, tempo agora configurando a ferramenta, parametrizando, mas vocês vão ganhar tempo lá na frente. E se vocês entenderem o fluxo de informação para o lucro real, desde a hora que você dá o input da informação, né, faz ali o lançamento contábil, para já configurar nesse momento o que vai ser adicionado, o que vai ser excluído, você consegue dinamizar isso, né? Pronto. E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, porque eles não faziam, era tudo manual. Começamos a trabalhar em cima disso, eles pegaram 2 pessoas que eram do contábil e criaram um setor novo, que era um setor de integração. Uhum. E essas 2 pessoas passaram a ficar responsável por parametrizar todo o sistema, de modo que, né, que na hora de fazer CF fizesse automático. Levou algum tempo, Claro. Não é algo simples de fazer, não é algo rápido. Sim. E é uma coisa que depende de conhecimento técnico. Sim. Né? Então, aí eu gostaria aqui de usar uma analogia para falar da tecnologia, né? O que é o uso dessa tecnologia, seja na área contábil, seja lá no que for. Hoje, você se vê na sua casa lavando roupa manualmente? Pegando aquele cesto de roupa e esfregando uma por uma para lavar? Ah, Juliana, eu adoro lavar roupa manual. É assim que eu gosto de fazer. E aí eu fico lá sábado o dia inteiro esfregando roupa, porque é assim que é o jeito certo de fazer. Bom, existe uma coisa chamada máquina de lavar, né? Que foi criada através de uma tecnologia. Quem sabe lavar roupa manualmente, provavelmente vai saber fazer o uso da máquina de lavar. Talvez no início, né, demore um pouquinho a acostumar ali com as tecnologias, o modo e tal. Sim. Mas vai ver, com certeza vai ver que aquilo ali vai poupar um tempo gigantesco para ela poder fazer outras coisas. Sim. No escritório de contabilidade é a mesma coisa. Ah, eu faço uma ECF manual, Juliana, eu faço o Lalur e o Lax manualmente. Ah, eu levo 1 semana para fazer o Lalur e o Lax dentro do ECF. Pronto. Aí você aprendeu a usar a ferramenta, você parametrizou, você faz agora uma ECF em, sei lá, 30 minutos para importar o arquivo e validar? É isso, né? Então, só que para isso você precisa ter o conhecimento do uso da ferramenta. E aí vem aquela história, né? Quem sabe lavar roupa na mão vai conseguir aprender a usar a máquina de lavar. Exato.
Pode demorar um pouquinho, mas vai aprender e vai ver que é muito bom. Sim. Agora, quem nunca lavou uma roupa na mão e também não sabe usar a máquina de lavar? Aí a gente tem um problema. Porque essa pessoa vai fazer o quê? Vai ligar a máquina, vai botar roupa branca com uma roupa vermelha que solta tinta, vai sair tudo rosa, né? Vai ficar Sim. tudo lascado. Ou vai botar no modo lava e seca e as camisetas vão sair tudo baby look, Sim. porque vai encolher. Sim. Então, você tem que saber usar a ferramenta. Senão, essa pessoa que não sabe usar e a roupa saiu tudo rosa, o problema é a máquina. Culpa da máquina. Sim. É isso aí. E a culpa não é da máquina. A Exato. culpa é do operador da máquina que não sabe como usar a máquina, que não sabe que existe um modo para lavar roupa delicada, que existe um modo, Sim. né? Então, da mesma forma, é a tecnologia dentro do escritório de Exatamente. contabilidade. Exatamente. Existe um modo para cada coisa. E existem coisas que a tecnologia não vai poder fazer e tá tudo bem. Agora, existem inúmeras outras que ela pode fazer e que você, usando ela para liberar esse tempo para você pensar naquilo que ela não consegue, você tem a faca e o queijo na mão. Você tem o melhor dos mundos. Adorei. Adorei a analogia. Você sabe que aqui, né, como responsável de vendas e do atendimento ao consumidor, muitos clientes em vendas piram com a ferramenta. Quem participa da venda é o dono. Uhum. Então é a Juliana lá do Você Faz-me Rir. Pira com a ferramenta. Cara, é tudo que eu preciso, pois isso vai revolucionar o meu processo. E aí compra a ferramenta e aí vai para a segunda fase, que é a implementação da ferramenta. A gente tem um ciclo de 3, 4 semanas, 30 dias para a implementação da ferramenta. Onde vai fazer o treinamento, onde a contabilidade precisa ter uma tarefinha, que é preencher os módulos, que é carregar as informações, Parametrizar junto, né? parametrizar junto. E durante esse período, você já falou, é mudança. Uhum. Mudança. E a mudança nunca ela é fácil, Uhum. né? A mudança ela é também um processo que você precisa aceitar que você precisa e entender os benefícios que tem sobre aquele processo. Durante essa fase do onboard, a gente vê muitas oscilações. Pessoas que falam assim, não, cara, o que é 4 semanas para investir para depois eu ter facilidade no meu dia a dia? Não, são 4 semanas, deixa comigo, vou estar junto com vocês, vou entregar tudo que precisa. E tem pessoas que pensam, gente, 4 semanas? Cara, você não tem ideia como é que a minha vida é corrida pra gente ficar aqui toda semana, 1 hora por semana, ou seja, seriam 4 horas de investimento. Vocês não têm ideia como é que eu vou tirar 4 horas da minha semana pra gente bater papo. Uhum. E não consegue entender, né, a necessidade de abrir o manual, Uhum. de entender como é que funciona, se a roupa é colorida, se a roupa é branca. Ele quer continuar lavando a roupa na mão. É isso Quer mesmo. continuar lavando roupa na mão. Ou lavar do jeito dele, né? Tem muitos que falam assim, não, me dá logo o usuário aqui, não precisa parametrizar não, deixa que eu vou fuçando na ferramenta e vou trabalhando. E às vezes ele não extrai o melhor da ferramenta porque ele não configurou, não parametrizou da forma correta, Sim. Uhum. né? E o problema vai ser da máquina depois, então Exato. precisa ter Matheus, essa você mudança. de tecnologia, o Matheus é nosso responsável, diretor de tecnologia. Então tá sempre olhando a ferramenta, entendendo, deixando a ferramenta amigável, né? Uma ferramenta friendly, uma ferramenta que seja de fácil acesso, de usabilidade. Como é que hoje, ouvindo a voz do cliente, e aí ouvindo, né, aqui a Juliana trazendo essa necessidade de se adaptar, como é que hoje a IT-Works se prepara, né, para ouvir o cliente e aplicar? A IT-Works é uma empresa de sistema, de tecnologia. Como é que a IT-Works se prepara para tudo isso? Perfeito. Bom, a gente vive um paradoxo, né? A gente fala que é uma empresa de inteligência, de tecnologia voltada para inteligência fiscal e tributária, ou também se aplica uma empresa fiscal e tributária com uma veia de tecnologia, né? A gente foi mudando isso com o tempo. Bom, o cliente, ele é o centro das nossas atenções aqui internamente. Não tem como a gente melhorar um sistema ou construir até um sistema para o cliente, uma solução, sem que a gente ouça o cliente. Então, a primeira coisa que a gente faz é ouvir o cliente, né? Então, a gente tem uma área de CS, onde está sempre ouvindo o cliente, ouvindo a experiência, o que você precisa, pensando inclusive no presente e no futuro, olhando para frente, reforma tributária, todo um cenário que a gente sabe que é caótico no Brasil, né? E que a gente precisa estar lado a lado com o cliente, senão ninguém cresce, os dois morrem, morre o cliente e morre a gente aqui, né? E a gente procura ouvir e estar muito perto deles. Claro que construindo tecnologia exatamente para dar essa segurança e a escalabilidade para o cliente.
né? Então, você pega, por exemplo, as soluções que a gente tem, o impostograma mesmo, né, voltado para contabilidades. A gente tem um corpo de advogados tributaristas, né, de contadores, de auditores que trabalham internamente todos os dias. Tem uma cadência para eles, onde eles leem as regras, as leis que saem, né, o diário de hoje. Lá no Dou? No Lembra do Dou. Dou? Exatamente. Leem o diário de hoje e interpretam a lei, né? Tem que interpretar tudo que foi construído ali, foi dito, e traz ali para dentro do sistema uma parametrização interna para aí sim os clientes conseguirem ter essa realidade e o benefício diário para que contadores e clientes de qualquer tamanho, desde o simples até o lucro real, consigam ter esse benefício sem precisar fazer esse trabalho que a gente faz hoje. Então, o que a gente faz? Ó, fica tranquilo, pode dormir com segurança, que a nossa equipe vai ler, vai interpretar, vai colocar no sistema e já vai atualizar para você automaticamente essa legislação para que você tenha o benefício fiscal e tributário no dia a dia. Juliana, a gente brincou de Dou aqui, né? Porque ela estava falando que fez uma camiseta numa dos congressos, e aí sempre com trocadilhos. E aí tinha o Dou, que é a Diário Oficial da União, e que alguns não entenderam o trocadilho da brincadeira do Dou, né? E aí o Matheus trouxe aqui sobre a atualização do Diário Oficial. E eu faço uma pergunta aqui para você, contador. Pensa num cliente seu grande. Vamos pensar em um cliente com 20 mil SKUs, 10 mil SKUs, às vezes 50 mil SKUs, que são itens, né? Agora imagina esses itens, todos eles sendo atualizados com a legislação atual. Eu vou dar um exemplo para você entender o quão profundo é isso. Juliana, olha só o que acontece. Nós temos a nossa ferramenta atualiza o tempo inteiro, e um cliente novo, uma rede de supermercados, não se atentou à atualização da lei. A lei ela era de 4,5% de imposto sobre a carne, foi para 5,5% e voltou para 4,5%. Ele se atentou à primeira mudança. Ele falou, cara, não posso pagar menos, eu vou estar sonegando. E ele aumentou para 5,5%. Passado alguns meses, exatos 6 meses, ele conheceu a gente. E a gente trouxe na nossa ferramenta de que ele estava pagando imposto a mais de carne. Uhum. Uma rede de supermercados, 16 lojas, todas elas com açougue. Uhum. E a gente falou assim, você está pagando a mais 1% em cada produto que você está vendendo. Qual o tamanho de um prejuízo, né, de 1% a mais na carne, 16 lojas, rodando 6 meses com o cadastro? A gente citou um exemplo. Nós temos exemplo aqui de feijão, gente, cesta básica, mas não dá conta. São muitos itens, né? É onde a tecnologia está ali para te ajudar. Pô, todo dia você ficar entrando no Diário Oficial, entendendo o que está ali, para colocar para os seus clientes, para mostrar isso, então é uma forma de você rentabilizar o negócio, de mostrar de fato uma diferença lá dentro, né? Muito legal, Matheus. Obrigado aí pelo entendimento de como é que tudo funciona. E, Juliano, uma última pergunta antes de a gente entrar aqui na nossa rede social. Sempre quando a gente anuncia que temos uma live, que a gente vai ter um podcast, as pessoas já mandam perguntas. Eu já tenho algumas perguntinhas aqui, prévias, para te fazer. Surpresas, né? Porque chegaram aqui do anúncio. Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta, né? Como é que hoje, lá no Se Faz-me Rir, as pessoas chamam você para conversar sobre essa alteração de regimes e como que você consegue posicioná-las de acordo com cada um dos regimes que se aplicam? Nós já falamos de que existe muito medo de melhorar o regime, mas além do medo, existe também penalidades sobre pessoas que não estão no regime? Então, vamos lá. O único regime que é obrigatório, dependendo da situação, é o lucro real, né? A gente tem lá na Lei 9.718, no artigo 14, estabelecendo as situações que obrigam ao lucro real. Faturou mais que 78 milhões, tem atividade securitizadora de crédito, enfim, factoring, né? Aí tem lá as situações que obrigam ao lucro real. Não sendo obrigado ao lucro real, você pode aderir ao lucro presumido, né?
ou atendendo às exigências da Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples, você pode, se estiver dentro do faturamento anual de 4.800.000 e seguidas as demais exigências, né, do artigo 3º e 17 da Lei Complementar 123, você pode entrar no Simples se você quiser. Então não tem aquela coisa que tem muito contador que acha, e empresário também que acha, que você tem que nascer como Simples e que quando faturar mais que 4.800.000, aí você tem que ser lucro presumido, e aí quando faturar mais que 78 milhões, aí você tem que ser lucro real. Não, se você fatura mais que 78 milhões, você tem que ser lucro real mesmo. Agora, eu faturei 1 milhão no ano, eu sou obrigada a ser do Simples Nacional? Não, eu posso ser lucro presumido, eu posso ser lucro real, vai depender do que é mais vantajoso para mim. Agora, existe uma coisa que a gente, em tese, teria que ter independente do regime tributário, independente do porte da empresa, que é organização. A gente precisa organizar a documentação e ter contabilidade em dia. Tem muita gente que ainda hoje propaga a informação de que Simples Nacional não precisa de contabilidade, lucro presumido não precisa de contabilidade. Por quê? Porque para efeito tributário, a Lei Complementar 123 de 2006, assim como a Lei 8.981, que fala, né, lá no artigo, agora eu não lembro o número do artigo 45, se eu não me engano, fala que pode, né, a Receita Federal aceita o livro caixa para comprovação das movimentações, então para efeito tributário. Só que a gente não pode esquecer uma coisa chamada compliance. O tal do compliance, que é o termo, né, americano, chique, para falar de conformidade, significa o quê? Estar em conformidade, estar de acordo com o conjunto completo das normas que regem a minha empresa, que regem a minha atividade. Né? Então, eu não posso dizer, olha, já que eu estou de acordo com a regra sanitária, então eu não preciso cumprir a regra trabalhista. Não é assim que funciona. Eu preciso cumprir o conjunto completo. E quando você pega o Código Civil lá, no artigo 1179, ele exige a contabilidade regular para todas as pessoas jurídicas. A única exceção é para o MEI. O que significa que uma empresa do Simples Nacional e do lucro presumido também está obrigada à contabilidade regular e a elaborar balanço e DR anualmente. Ou seja, ela precisa ter contabilidade regular, pelo regime de competência, fazer livro diário, tudo bonitinho. Só que muita gente se apega só à norma tributária, não faz a contabilidade, só gera guia DAS. Aí quando o cliente chega para ti e diz assim, olha, eu estou pensando em mudar para o presumido para o real, a pessoa se apavora. Por quê? Como que eu vou fazer um planejamento tributário se eu não tenho dados? Exato. A gente só toma decisões baseadas em dados. Eu não tenho como afirmar se o lucro real vai ser melhor para você ou não, se você não tem contabilidade regular, se eu não sei qual é a tua margem de lucro. Exato. Se eu não tenho dados, se eu não tenho informação, não tem como tomar decisão sem ter informação. E aí, por isso que a galera às vezes tem medo. Por quê? Porque o cliente dela não é organizado. Mas daí a responsabilidade é de quem? Né? Aí a pessoa costuma dizer, mas eu falo para o meu cliente que ele tem que ter contabilidade regular, que ele tem que me entregar o extrato. Mas você falou quantas vezes? Mas você explicou de que forma? De que forma, exato. Porque a forma importa. Claro. Se você disser simplesmente que é o extrato, ele vai dizer, para quê? Coisa chata. Agora, muda o discurso. Diz para ele que você tendo acesso a essas informações, você pode ajudar a ele a colocar mais lucro no bolso, porque você pode ajustar o preço de venda dele, ou ajudar ele a não só a precificar, mas a reduzir custos, de repente, ou a escolher o melhor regime de tributação que faz com que, consequentemente, ele bote mais lucro no bolso. Falou de lucro no bolso para o empresário, é o que ele quer, é onde o olho brilha. Claro. Né? Agora, falar de burocracia, de organização, gente, aí deixa eu compartilhar algo pessoal, né? Eu sou contadora de formação, eu tenho 2 empresas. Apesar de ser contadora de formação, eu nunca gostei da parte operacional. Nunca gostei. Eu sabia fazer, mas não era o que me brilhava os olhos. Eu acho chato. Sim. E hoje, por exemplo, se você me disser assim, aí agora eu tô falando não como Juliana contadora, mas como Juliana empresária. Se você me disser assim, Juliana, você tem que me entregar aí os documentos. Aí surgiu uma oportunidade de eu dar uma consultoria. Sim. Ou de eu dar um treinamento. Você acha que eu vou parar meu dia para preparar documento ao invés de ganhar dinheiro dando consultoria? Não, né? Eu quero mais dinheiro. Claro. Na visão de empresária, Lógico, é isso. Claro. Então, você tem que pensar nisso para alinhar o seu discurso com o seu cliente lá dentro do escritório. Ele não vai parar de vender, pensar em venda, pensar no negócio dele para preparar documento. Ele acha isso chato. Sim. Normal. Então, pronto. Então, você como contador, você pode ajudar ele nisso, né, nessa situação como? Você tem, de repente, um BPO para oferecer para ele?
Às vezes você pode ter um braço do negócio, que é o BPO, que vai cuidar do financeiro e vai cuidar da documentação. Consequentemente, você vai ter a contabilidade em dia, Sim. vai apresentar indicadores para o seu cliente, vai poder ajudar ele no planejamento tributário, você vai ter tudo. Ah, ele não quer contratar um BPO, de repente é uma empresa um pouquinho maior, então orienta ele a contratar uma pessoa para administrativo financeiro interno dentro da empresa. Sim. Uma pessoa que gosta de burocracia, que gosta de documento, né? Sim. E bota essa pessoa lá. Exato. Porque o empresário não gosta de burocracia. Se ele gostasse, ele estava trabalhando no escritório de contabilidade. Exato. É isso mesmo. E ó, nós temos uma ferramenta para BPO, só fazendo um parênteses. Olha, ó. E lembra quando eu iniciei aqui, que eu falei assim, achei a Juliana divertida, não sei o que tal, e de que ela tem um contador para fazer a contabilidade dela? Chegamos no momento, né, onde ela falou aqui, porque ela entendeu de que era muito mais rentável para ela os treinamentos, a consultoria, a aula, do que fazer a contabilidade da próprio negócio dela. E é onde você precisa entender, aonde você precisa de ajuda e fazer as contas. Vale mais a pena eu ter uma ferramenta como Impostograma para fazer toda a gestão do meu tributário do meu negócio, cadastro de produto, armazenamento, ou eu fazer isso? O quanto custa eu fazer isso e o quanto seria essa ferramenta? Gente, eu já adianto a vocês. É muito barato. Entra aqui, ó. Tem aqui um QR Code, entra lá e agenda uma reunião lá com os nossos consultores, porque é muito barato. A Juliana viu isso. Era mais legal ela curtir o que ela está fazendo, mais rentável, né, do que fazer a própria contabilidade, mexer com todo o documento. Foi isso, não foi, Juliana? Uma questão pura e simplesmente matemática. Quando eu pedi minha demissão em 2017, eu entrei naquela pira de eu vou fazer a minha própria contabilidade. Mas eu não tenho escritório de contabilidade. O meu negócio é consultoria e treinamentos. Para eu ter um escritório de contabilidade, né, para eu ter a minha própria contabilidade, eu teria que pagar, né, um sistema só para minha empresa. Aí eu fiz conta, né, gente? Questão de fazer conta. Eu vi quanto que esse escritório de contabilidade me cobraria, né, para fazer a minha contabilidade, e qual que é o valor da minha hora. O honorário contábil é mais barato do que o valor da minha hora de consultoria. Eu não vou fazer tudo que eu tenho que fazer em uma hora da minha empresa. Exato. É isso mesmo. Exato. Então pronto, é questão de matemática. E aí eu terceirizei. Mas isso eu aprendi há muitos anos atrás com um cara de tecnologia, um programador. Eu lembro que na época eu ganhava 200, isso lá muitos anos atrás, eu ganhava R$250 para cada matéria que eu escrevesse, para publicar no site da empresa onde eu era funcionária. E eu levava um dia inteiro para fazer uma faxina e fazia daquele jeito, né? Porque 10 horas lá para fazer faxina. E ele disse, Juliana, quanto que custa uma faxineira para ir na sua casa hoje? Uns 120, R$150 naquela época, né? Tá, e quanto que tu ganha pelo artigo escrito? 250. Quanto tempo tu leva para escrever um artigo? No máximo 4 horas. Dependendo do artigo, em 2 horas eu escrevo. Então, pronto. É isso, né? Então, terceiriza, né, a faxina, paga a pessoa para ir lá fazer a faxina para ti, pega o teu sábado, 2 horas, escreve o artigo e o resto do dia tá liberado. Então, é a mesma lógica. Se eu tenho uma ferramenta que vai me fazer poupar tempo, e eu vou usar esse tempo para prospectar mais clientes, para olhar para a parte estratégica do cliente, para olhar os dados e tomar decisões, você está perdendo tempo. É isso aí. Matheus, e o que a nossa ferramenta, você falou do Impostograma, né? O que ela oferece? Quais são as funcionalidades, até dentro do que a Juliana falou aqui, o quanto que poderia economizar de tempo, e já emendando a resposta. O Impostograma veio tirar emprego ou o Impostograma veio garantir emprego? Qual que foi a ideia da It-Works quando criou e as funcionalidades que está preso a isso? Muito bom. Bom, a Juliana falou até no início, né? A tecnologia ela não vem para substituir ninguém. Ela vem para exatamente pelo case que ela está aqui e explicou para a gente, ela vem para agregar, para trazer mais tempo para você, trazer mais segurança, trazer mais assertividade, e o Impostograma não é diferente, né? A gente costuma dizer que é uma ferramenta completa que faz a gestão de ponta a ponta do seu negócio. Enquanto alguns concorrentes eles têm uma funcionalidade, eles vendem a solução, por exemplo, de captura de documentos fiscais, aí um outro concorrente faz a parte de revisão tributária, um outro concorrente só faz a recuperação de crédito do Simples Nacional. Nós temos todo o cenário em uma única ferramenta, né? Então, se você quer uma ferramenta, você precisa de uma ferramenta que você precisa de uma revisão de cadastro para o seu cliente, é o Impostograma. Se você precisa de uma ferramenta que faz a captura dos documentos, de repente você na sua contabilidade aí você ainda trabalha naquele modelo
antigo, onde um portador vai até o cliente, captura o documento, lembra? Isso... Oxi. Agora, essa história, hein, Juliana? Procura lá Office Boy, né? Exatamente. Eu sou da época em que eu era paga para ficar o dia inteiro do lado da impressora matricial para ver se ela não ia emperrar a impressão. Nossa. Então você pensa. E faz tempo isso, hein? Faz tempo. Faz tempo isso. Parece não, Juliana. E é isso, o impostograma, ele dá toda essa segurança, essa assertividade para você economizar tempo, trazer segurança para o seu negócio e tranquilidade para o seu cliente. Então você, contador, você vai dar mais segurança, você vai conseguir vender mais, você vai ter mais tempo para se dedicar para o seu negócio, deixando com a IT-Works, e você vai dar mais segurança para o seu cliente e todo mundo vai ganhar com isso. Sim. E dá para monetizar, tipo assim, restituição do Simples? Dá para fazer Dá isso aí? para monetizar, dá para monetizar. É muito importante isso. A gente tem inclusive nós inauguramos essa parte de recuperação do Simples, né, recentemente, e a gente consegue mostrar algumas projeções para o contador, né, o contador coloca ali o cliente dentro da nossa ferramenta, faz uma avaliação ali, vê quais créditos tem para recuperar, e a partir daí ele consegue comercializar isso dentro da sua carteira de clientes e ganhar junto com a gente, né? É o ganha-ganha que a gente costuma dizer. Sim, olha aí, hein? Curti, hein? Curti. Temos aqui algumas perguntinhas aqui, viu, Juliana? O pessoal, sabendo que você viria para cá, dentro do nosso anúncio, deixaram algumas perguntas aqui. Eu vou selecionar duas para a gente fazer, até mesmo por conta do nosso horário. O impacto do capital de giro e o fluxo de caixa podem ser uma barreira para a transição? Eu sei que você falou já sobre as mudanças, né? Mas não só lucro, que foi um ponto mais destacado, mas capital de giro pode ser uma barreira também? Então, quando ele fala em fluxo, né, de caixa e capital de giro, o que eu penso já aqui num primeiro momento é a questão de opção por tributação por caixa ou competência que inexiste no lucro real. Então, no Simples Nacional e no lucro presumido, você tem a opção de tributar pelo caixa ou competência, e isso impacta no quê? Para uma empresa, por exemplo, que presta serviço para órgão público demora muito para pagar. Você está lá prestando serviço, você vai receber dali, sei lá, 6 meses, 12 meses, né? A galera que trabalha com construção civil, construtora incorporadora, nesse caso, é muito mais viável a tributação pelo regime de caixa. Mas nesse caso, deixa eu fazer um disclaimer aqui, né? Quem trabalha na área de construção civil, construtora, incorporadora, loteadora, essa atividade no lucro real permanece no regime de caixa por uma imposição da lei. A lei impõe. Agora, para as demais atividades, né? Sei lá, eu tenho uma atividade que presta serviço de desenvolvimento de software. Sim. E desenvolvimento de software, às vezes, é um contrato que leva 1, 2, 3 anos para você desenvolver. Pronto, aí você está ali prestando serviço. Só que você vai receber, sei lá, você tem um acordo que você vai receber só no final, quando você entregar, daqui 24 meses. Pronto. Se você escolhe tributar pelo regime de competência, você vai emitindo as notas à medida que vai prestando o serviço, vai executando e já tem que tributar. Então, em termos de fluxo de caixa, afeta, porque você está pagando imposto sobre uma coisa que você nem recebeu ainda. Sim. Então, para a mudança do presumido para o real, tem que levar isso em consideração. Porque, de repente, você tem uma empresa de tecnologia que desenvolve software, que leva 24 meses, por exemplo, né, para receber. Sim. Que pela margem de lucro valeria a pena ir para o lucro real, porque às vezes tem uma margem de lucro, sei lá, 15%, 20%, né? No lucro presumido, a gente presume que o lucro é 32% da receita bruta, tá? Certo. Então, né, em regra ali, se eu tiver uma empresa que tem uma margem de lucro de 15%, menos da metade de 32%, né? Sim. Em regra geral, o lucro real vai ser melhor ali para essa empresa, né? Só que a questão do fluxo de caixa tem que ser levada em consideração. Exato. Porque, ok, eu mudo para o lucro real. Tributariamente é mais vantajoso. Só que no lucro real eu vou ter que tributar por competência. Eu não posso tributar por caixa. Sim. No lucro real, para tributar por caixa, só as atividades de construção civil, ali, consultora incorporadora, que tem uma imposição legal, e quem tem contrato de prestação para órgão público de longo prazo, maior que 12 meses. Se não tiver nessas duas situações, obrigatoriamente é por competência. Aí tem que levar isso em consideração. Agora, só trazendo uma pergunta para você, Juliana. A gente falou muito sobre essa dificuldade do contador, dele realmente ele se atualizar e ele conseguir assim, dar um planejamento mesmo para o seu cliente, onde seja vantajoso ou ele consiga fazer o cliente enxergar
que do lucro presumido para o lucro real faz sentido e ele vai economizar. Como que o contador pode se preparar para que ele adquira esse conhecimento, né? Porque eu escuto isso há mais de 10 anos, pelo menos, né? A gente sempre senta, fala sobre isso. Ainda existem contadores, ainda existem contabilidades que desencorajam o cliente, Sim. que tem esse desafio, Uhum. mas eu vejo ainda que a onda, ainda ela existe, né? E ela está engolindo essas contabilidades. Sim. Mas ainda tem muita contabilidade que tem esse cenário, ainda sobrevive por um pouco tempo, a gente sabe quanto, Uhum. mas precisa mudar essa onda rápido, né? Uhum. Por ele mesmo, né? Como que a gente consegue Muda isso? mudar isso? Então, a solução ela é simples, isso não significa que ela seja fácil. Fácil, sim. Porque simples e fácil são coisas completamente diferentes. Simples. Né? Então, como é que eu faço para ganhar músculo? Fazendo musculação. Como é que eu faço para perder peso? Fazendo dieta. Como é que eu faço para ganhar conhecimento? Estudando. Não tem jeito, né? E a Simples. gente tem que se conscientizar, quem trabalha com contabilidade ou quem entrou agora no curso de ciências contábeis, quem vai escolher ciências contábeis como profissão, tem que gostar de ler e tem que gostar de estudar. Não tem jeito. Uma coisa que eu sempre falo, né? Qual que é o insumo do padeiro? É o trigo, né? Sim. Trigo, o fermento, para poder fazer o pão, senão ele não faz pão. Não Né? faz. Qual que é o insumo do pintor? A tinta e os utensílios para pintar a parede. Ok. Qual que é o insumo do contador? Conhecimento. Conhecimento. Sem conhecimento, você não tem nada para vender para o seu cliente. Sim. Né? Então, e para adquirir conhecimento não tem jeito, é estudar, é o famoso bunda cadeira, né? Bunda cadeira. Tomar tempo sobre aquilo. Exatamente. Tomar tempo sobre aquilo. Mas daí, né? O que daí entra para ajudar ele nesse processo? Que você pode estudar sozinho? Você pode, só que você vai levar muito tempo para chegar aonde você precisa. Aí, para isso, você pode fazer uso de ferramentas que podem te ajudar com isso. Sim. E você pode fazer uso das consultorias varejão, que também vão te ajudar a se manter atualizado. Sim. Pode contar com empresas de educação, como a Você Faz Me Rir, por exemplo, Sim, né? perfeito. Ou outra, não precisa ser necessariamente Você Faz Me Rir, mas alguma empresa de educação que você se identifique. E ler o Dou todo dia. A brincadeira do trocadilho da quinta série, porque eu posto no meu Instagram, quase todo dia eu posto, né? Dou todo dia. Porque eu leio o Diário Oficial da União todo dia. dia. Inclusive li hoje, de madrugada, vindo aqui pro podcast. Olha aí. Juliano, uma pergunta aqui, eu já sei a resposta no nosso bate-papo, mas chegou uma pergunta muito intrigante. O contador, para ter sucesso, pensa-se no contadorzaço. Ele tem que ser um contador ou também, e às vezes até mais, um consultor. Pensa no contadorzaço, né? Ele é aquele cara, não, eu sei o que tem que fazer, ou ele tem que ser um consultor, fazer com que a pessoa entenda a necessidade da mudança do processo. O que é mais importante? É que, na minha visão, todo contador deveria ser um consultor. Eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo mesmo, na época que eu ainda era auxiliar. Eu nem trabalhava com consultoria, não tinha ideia do que, né? Na verdade, eu tinha uma breve ideia porque a gente tinha um senhor que era advogado e contador e que ele ia uma vez por semana lá dar consultoria e eu ficava assim, meu Deus, o senhor Andrade, o nome dele, né? Senhor Andrade, quero ser como esse homem. Eu olhava ele, achava o máximo, na época que eu estava na faculdade ainda. Mas cada vez que eu ia fazer alguma coisa, eu nunca me contentei do faz assim porque sempre foi feito assim. Eu quero saber por que eu estou fazendo isso. Sim. Aonde que está escrito isso? Exato. E eu montava um dossiê. Mas por que isso aqui está sendo recolhido assim? Qual é a base legal disso? Eu já era a chata do escritório, entendeu? Questionadora. Questionadora, exato. Eu queria saber por que eu estava fazendo aquilo Claro. E eu, né, anotava. Tanto que alguns anos depois a contadora responsável saiu, deu um probleminha lá com a fiscalização do ISS, ela mandou e-mail para mim pedindo, Ju, por que a gente tomou aquela decisão naquela época? E eu tinha isso registrado, eu tinha, né, qual era a base legal, o porquê daquela decisão e resolveram o problema. Ou seja, eu já tinha uma postura de consultora antes de ser consultora. Então, ter essa curiosidade, eu costumo dizer para a galera, né, o pessoal me conhece pelo vídeo do Clóvis de Barros Filho, que ele fala do bril. Não sei se vocês já viram esse vídeo. Não. É maravilhoso. Inclusive, tem um takezinho lá no meu Instagram que eu peguei a fala dele falando sobre o bril. Que ele mais ou menos diz o seguinte...
o Pitágoras escreveu a fórmula de Pitágoras há sei lá quantos mil anos atrás. Eu só ele bolou aquilo, ele entendeu aquilo, eu só preciso entender e aplicar. Não é possível que alguém escreveu um negócio e eu leia e eu não consiga entender. Sim. Eu vou ler aquilo lá até entender. Ele fala mais ou menos nesse sentido. Eu já captei o vídeo. Cara, ele é divertido. Maravilhoso. Muito. Que é o tal do bril, né? Sim. E é isso, né? Já tá pronto, né? É só ler. Ah, mas é difícil. É difícil. Claro que é. É difícil. É por isso Disciplina. que quem consegue se destaca, É isso aí. né? Mas agora, por outro lado, falando numa realidade de um escritório pequeno, né? Tem a galera às vezes, coach, a galera que vende as facilidades de abra seu escritório e faça sucesso em 1 ano, fique milionário em 1 ano. Não é bem assim, né, gente? É trabalho duro, né? Saia do operacional. Se tu tá no escritório que tem 1, 2 funcionários, você não tem como sair completamente do operacional. Mas você já consegue começar a se preparar para ter esse tal de brio, para ter esse olhar mais crítico, para ter. E não tendo, você pode fazer o quê? Contratar alguém que tenha para te ajudar. Inclusive, depois, se vocês quiserem, eu posso indicar uma pessoa sensacional para vocês chamarem para cá, que Já quero. abriu um escritório, maravilhosa, tá? Maravilhosa. Abriu o escritório tem 3 anos. E em 3 anos ela já tem 5 funcionárias. Olha. E ela teve essa visão lá atrás. Eu vou contar brevemente a história dela, porque assim, eu fiquei realmente encantada com a história dela. Manda bala. Quando ela estava na faculdade ainda, ela atendia microempreendedor individual, porque para atender Simples e outros regimes, você tem que ser contador formado, ter o seu CRC ativo, né? Sim. Então, ela só atendia MEI, na época da faculdade. E aí, ela estava terminando a faculdade e esse cliente dela, que era o MEI, estava extrapolando o MEI, ia ter que sair para o Simples Nacional. Ela falou, eu não posso mais te atender, porque eu ainda não sou contadora formada, eu vou te indicar um escritório para poder te atender. Ela fez aquilo que a gente conversou antes. Você não pode, você indica um parceiro para dar continuidade e atender bem o empresário. Sim. Não finge que você não sabe, não faz a egípcia, né, ali e fica levando na maciota Somebody love, né? para prejudicar o empresário. Ela não, ela foi muito honesta. E aí a pessoa disse, não, eu gosto do seu trabalho, eu vou assumir o risco de perder. Então a pessoa, no caso, assumiu o risco de esperar ela tirar o CRC, faltavam uns mesezinhos só, né? E tá com ela até hoje. Olha que legal. De novo, pela honestidade dela. E aí pronto, passou pro Simples. Ela disse, Juliana, eu não sabia como fazer. Nunca tinha feito, eu nunca tinha trabalhado no escritório. Exato. E eu disse, olha, se aí que tu fez é loucura. Eu sempre falo pra galera, né, que chega assim, aprende no processo. Eu não faria isso, de aprender no processo. Eu aprenderia primeiro para depois admitir o cliente. Né? Eu acho muito arriscado. Porém, ela fez uma coisa muito inteligente. Por isso que eu fiquei encantada com a história dela. Ela disse, não, eu não sabia. Eu disse pra ela que eu ainda não era formada, que eu não tinha como atender e tal. E eu fui me preparar. E o que eu fiz? Eu contratei pessoas que sabiam fazer aquilo para me mentorar. E à medida que essas pessoas foram me mentorando, eu fui anotando tudo e aprendendo. Claro. Aí eu disse, tá, então tu pagou para trabalhar no início, né? Ela disse, sim, eu paguei para trabalhar. Sim. Só que aí é aquele descer para subir. Sim. Pagou para trabalhar, para se especializar e hoje, em 3 anos, ela já tá com 5 funcionários. E tá crescendo. Mas olha só, muitos de nós já pagamos para trabalhar. Eu fui estagiário. Eu trabalhava à noite para me sustentar. E no estágio, que era para ter experiência. O estágio era para pagar, não pagava minha gasolina o estágio. Né? E aí, onde eu me sustentava era trabalhando à noite. Né? Essa é uma história minha, mas eu tenho certeza que a galera que está ouvindo aí, todos eles já fizeram. Chegamos ao fim, Juliana, eu vou te falar uma coisa. Eu olhei o cronômetro e falei, quase 1 hora. A gente batendo papo. Uma delícia, mas a gente tem que acabar para as câmeras, porque a gente vai continuar nosso bate-papo pós-câmera, porque eu adorei. E queria pedir, então, para fazermos as considerações finais. Vamos começar com o Matheus, aí depois o Juliana. As considerações finais desse nosso bate-papo aqui. O que a gente tirou aí de tudo isso? Qual que é o embrulho perfeito de tudo, Matheus? Legal, bom, prazerzaço dividir a mesa com vocês. Juliana, a gente já quer até estender o convite para um próximo, né? Exato, gostamos claro. muito aí, muito mesmo. Foi um privilégio estar com você. Flávio também, sempre aí juntos, né? Bom, para você que está assistindo a gente, você contador, a It Works ela tem a solução que cabe para o seu negócio
no valor que você pode imaginar, que é um valor muito alto, mas assim que você entrar em contato com a gente, você vai ver que também cabe no seu bolso. E ele vai te dar segurança, vai te dar assertividade, vai te dar tranquilidade e, acima de tudo, vai te dar tempo para você se dedicar ao seu negócio. Então, procura a gente, porque a gente tem a solução ideal para você. Legal. Juliana Martins. Bom, eu quero agradecer o convite, né? Eu fiquei muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouco da história. Espero ter agregado aqui, né? Ter inspirado também. Eu sei que às vezes eu tenho aquela. Bom, não é tão motivacional, né? O meu é desmotivacional. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter brilho. Mas é verdade, eu prefiro falar a verdade, é a realidade, né? É. E o trabalho é o que dignifica o homem e é o que faz a gente prosperar. O trabalho e o estudo, né? O que faz a gente prosperar. Gente, adorei. Mano, a Juliana é divertida demais. E na hora que ela tá falando das leis, eu falei, gente, ela é séria também. Falando das leis, citando os parágrafos e tudo. Eu falei, quase vai mandar a página da onde que tá. Adorei. Divertida, muito conteúdo bacana. Veio de Florianópolis para estar com a gente aqui hoje. Então, assim, é um agradecimento profundo mesmo de você ter separado esse tempo para estar junto com a gente, para bater esse papo. De Florianópolis para o mundo, né? Eu fiquei muito assustado. Nós pegamos um relatório da profundidade da nossa audiência e fiquei impressionado de ver quantas pessoas acessam o nosso site que não estão no Brasil. É quase 20% dos nossos acessos à nossa página do site, inclusive entra aí www.ticurs.com.br, que acessam o nosso site, ou seja, sai até do nosso universo aqui. E queria te agradecer, você veio lá de Floripa, Matheus, de Floripa, para vir aqui para Alphaville, né? Chama a gente para Floripa, a gente vai de boa. De boa. Então, muito obrigado, muito legal. Quero agradecer os nossos parceiros, Portal Contábil está sempre junto com a gente, o Sigo Fisco. Jô, um beijo para você, sempre muito divertida. Roberto Dias Duarte, do RDD, valeu, sempre com a gente, o Anderson Souza. E estamos fechando essa sessão, deixando aqui o nosso agradecimento a você que está aqui, ao Matheus, sempre é muito gostoso, a gente passa praticamente o dia todo trabalhando junto, sempre muito bom. A Juliana aqui junto com a gente, agradecer todo o pessoal da técnica que está aqui, muito bom. E se você tiver dúvidas, é simples, tem um QR Code aqui. Bata no QR Code, a gente vai dar todas as informações. Vamos colocar também aqui as redes sociais da Juliana, de todos, estarão todas disponíveis aqui para que você possa desfrutar o máximo desse material e ter também o contato com a gente. Um grande abraço a vocês, tchau, tchau, até a próxima.